Fala pessoal, professor Michel aqui, eu sou especialista em física para a medicina nas particulares do Espírito Santo. No vídeo de hoje nós vamos resolver todas as questões do último VEST UVV. Se você se interessou por esse conteúdo, já deixa seu like, inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Bora pro vídeo? Então vamos para a questão 41 da prova da UVV. A questão fala o seguinte, ó. Na figura abaixo existem 3 arranjos com capacitores. Então nós estamos falando aqui da eletrodinâmica, precisamente de circuitos elétricos. Então aqui eu tenho um arranjo, o arranjo A com 2 capacitores, o arranjo B também com 2 capacitores, o arranjo C com 2 capacitores, cada um deles com uma fonte de tensão. Beleza. Em relação ao tipo de associação, os arranjos A, B e C estão respectivamente associados em... Aí você olha para as respostas. Série, nenhum, paralelo, 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 série, série, paralelo, série, 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 paralelo, paralelo. Ou seja, nós temos 2 opções. Ou eu estou associando os capacitores em série ou estou associando os capacitores em paralelo. A ideia é a seguinte, a gente pegar no sentido mesmo da palavra, série e paralelo, fica muito mais fácil para a gente entender a resolução dessa questão. Então vamos para a situação A, para o arranjo A. No arranjo A, o que nós temos? Eu tenho minha fonte de tensão e aí eu tenho esse capacitor na sequência com outro capacitor, ou seja, eles estão associados aqui em série, eles estão associados em sequência. Então, o primeiro arranjo ficou fácil, é série. Vamos para o arranjo B. No arranjo B, nós percebemos o seguinte, que a situação está um pouco estranha, né? Então, para melhor representar essa situação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o seguinte, esse fio que está conectado no terminal negativo, eu vou falar que ele está no potencial B, e o fio que está conectado no potencial positivo da fonte, eu vou chamar de potencial A. Joia? Então esse fio aqui está no potencial B e esse fio aqui está no potencial A. Bom, eu vou reescrever o circuito para a gente entender se os capacitores estão ligados paralelamente, ou seja, em paralelo ou não. Então vamos reescrever no circuito, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o potencial negativo e o potencial positivo da fonte, vou colocar o fio, então aqui no positivo eu tenho o potencial A e no negativo eu tenho o potencial B. E aí o que eu percebo? Esse capacitor aqui que está na parte superior, estou mostrando aqui no vídeo, esse capacitorzinho aqui, ele está ligado, um fiozinho dele está ligado no A e o outro fio está ligado no B. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse capacitor e vou conectá-lo como está conectado na figura. Agora quando eu olho para o capacitor de baixo, um terminal do capacitor está ligado no potencial A e o outro potencial do capacitor está ligado no potencial B. Então eu vou vir aqui na minha figura e vou... Ou seja, o macete é redesenhar a figura, de tal modo que eu percebo que um capacitor está paralelo ao outro. Ou seja, os 2 capacitores estão ligados no mesmo potencial. Isso configura capacitores ligados ou associados em paralelo. Então aqui eu percebo que os 2 capacitores estão ligados em paralelo, estão ligados no mesmo potencial. Então o arranjo B está em paralelo. Então agora eu vou para o arranjo C. No arranjo C, eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou chamar esse fio que está conectado no terminal positivo de A e esse fio que está ligado no terminal negativo de B, ou seja, o potencial A e o potencial B. Joia? Então vamos fazer o seguinte, a ideia é exatamente a mesma. Na verdade, quando você olha para cá, você já percebe que eu tenho um capacitor ligado nos terminais A e B e o outro capacitor também ligado nos terminais A e B, ou seja, eles estão ligados no mesmo terminal. Se eles estão ligados no mesmo terminal ou na mesma DDP, na mesma diferença de potencial, eles estão associados em paralelo. Então a resposta desse problema fica sendo com a letra série, paralelo, paralelo. Série, paralelo, paralelo. Resposta letra E. Então agora nós vamos para a questão número 42 da prova da UVV. Vem comigo. A questão fala o seguinte, ó, uma partícula carregada possui massa m igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 27 kg e incide perpendicularmente no campo magnético da Terra B igual a 50 microtesla com velocidade de 400 km por segundo. Se a partícula possui uma carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, o raio da sua trajetória devido ao campo magnético será... Então, muita calma agora nessa hora, essa questão está falando de eletromagnetismo, mais precisamente de partículas carregadas em campos magnéticos. Quando isso acontece, quando eu coloco uma partícula carregada em um campo magnético, aparece uma força magnética nessa partícula, uma interação entre o campo da própria partícula e o campo magnético, certo? E aí nós vamos fazer o seguinte agora, de primeiro. Primeiro nós vamos coletar os dados e na sequência nós vamos para a resolução da questão. Vamos lá.
Então, quais são os dados da questão? Lembrando que é muito importante essa coleta de dados iniciais, tá? A segunda coisa que a gente tem que fazer é colocar o objetivo da questão. Então, o objetivo da questão é determinar qual é o raio da trajetória dessa partícula. Então, a gente já entende que o raio da trajetória vai ter uma trajetória circular nesse momento aí, beleza? Ou pelo menos curvilínea, joia? Então vamos lá, o objetivo da questão então é determinar qual é o raio dessa trajetória. Beleza. Antes da gente continuar a questão, eu vou ter que fazer uma explicação sobre o campo magnético, né? O campo magnético é representado por linhas magnéticas, que é representado por vetores, flechas, setas, beleza? Então imagina aqui que eu tenho uma setinha, ou uma flecha, e a estrutura de uma flecha é basicamente assim, né? Seria onde fica aquela parte da peninha da flecha, enfim. Bom, se eu olhar essa parte de trás da flecha, vista por trás, o que eu vou ver? Eu vou ver uma estrutura basicamente assim, uma circunferência com um xizinho. Agora, se eu olhar a parte da ponta da flecha, o que eu vou ver? Eu vou ver uma estrutura como essa, joia? Então, o que eu vou fazer aqui? Por que eu estou falando sobre isso agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui no meu papel, eu vou desenhar aqui na minha tela, campo magnético da Terra como se ele estivesse entrando no papel. Então, o campo magnético vai estar entrando perpendicularmente aqui à nossa tela. Joia. E daí? E daí que eu vou lançar agora a partícula carregada. Eu vou lançar essa partícula carregada aqui de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é a carga de um elétron ou de um próton. A gente não sabe se é próton ou se é elétron, ele falou partícula carregada, então nós vamos trabalhar como sendo partícula carregada. Então, na hora que eu lançar essa partícula carregada aqui nesse campo, com essa velocidade, o que vai acontecer com essa partícula? Cara, na hora que essa partícula entrar no campo magnético com uma velocidade que é perpendicular ao campo, segundo aqui o texto, né? Perpendicular ao campo. Então, esse vetor azul vai representar a velocidade dessa partícula. O que vai acontecer com essa partícula? Nesse momento, a interação entre a sua carga e o campo vai gerar uma força que é perpendicular a esses dois vetores, o vetor campo e o vetor velocidade. Utilizando uma tal da regra da mão direita, eu sei, através do eletromagnetismo, que irá aparecer uma força magnética perpendicular ao campo magnético e à velocidade. Então, essa forcinha eu vou representar aqui por esse vetor roxo. Joia? Então, a gente tem aqui a força magnética perpendicular à velocidade. Lá da mecânica, quando isso acontece, quando tem uma força perpendicular ao vetor velocidade e ela é a única força atuando nesse sentido, a partícula começa a descrever uma trajetória específica. A trajetória específica que essa partícula vai descrever é uma trajetória circular. Por isso que a questão pediu o raio da trajetória da partícula. Então, nesse momento, essa partícula vai fazer isso aqui, ela vai girar em torno de um centro. E essa força magnética é a força que faz com que esse vetor velocidade varie de forma que a partícula apresente essa trajetória circular. Esse vetor, essa força magnética, nesse momento agora, está atuando como uma resultante em direção ao centro, uma resultante centrípeta. Ou seja, a força magnética é a própria força centrípeta. E daí, professor Michel? E daí que é o seguinte, a fórmula da força magnética, ou a força eletromagnética, é assim, onde alfa aqui, seno de alfa, onde alfa é o ângulo entre beta, o vetor B, no caso, que é o campo, e o vetor velocidade. A gente sabe que eles são perpendiculares, então eu já sei, de acordo com o texto, que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Joia? Se você não se lembra, seno de 90 é 1, vai facilitar muito a nossa vida. O que a gente sabe também? A fórmula da força resultante centrípeta. A gente precisa saber disso, né? Força resultante, pela segunda lei de Newton, é o produto entre a massa e a aceleração. Só que a gente está falando de força resultante centrípeta. Então, a aceleração que está agindo aqui é a aceleração centrípeta também. Então, aqui é AC. E se você não vai lembrar, se você não lembra, você pega seu livro aí agora e dá uma olhadinha na fórmula da aceleração centrípeta, que é a velocidade dividido pelo raio ao quadrado. Justamente o nosso objetivo está aqui, ó. Então, eu vou levantar um pouquinho a tela aqui. Então, olha lá, nosso objetivo está aqui, encontrar o raio dessa trajetória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essa função, ou essa fórmula, com a fórmula de baixo. Joia? Então, me acompanha, então. Vem comigo. Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou fazer essa igualdade aqui, ó, que a força magnética é igual à força resultante centrípeta. Então, vai ficar o seguinte.
módulo da carga, velocidade, campo, seno de 90 graus, que a gente já sabe que o campo é perpendicular à velocidade. Do outro lado, vou colocar a fórmula da resultante centrípeta, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. E vou substituir todos os dados. Porém, eu tenho que dar uma analisada nas unidades de medida. Então, sempre antes de substituir os números nas fórmulas, a gente tem que dar uma olhada nas unidades de medida para ver se está todo mundo de acordo. E quando eu olho para as unidades de medida, eu percebo que não está de acordo. Porque veja bem, no campo magnético representado pela letra B, eu tenho esse cara aqui que é o micro. Ele representa um número, essa letra Mi representa um número, que é 10 elevado a menos 6. Então eu tenho que tirar essa letra e colocar o número que é tal que ela representa. Então ela vem fazer o seguinte, ó, vai ficar 50 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, que é a unidade de campo magnético. Embaixo, na velocidade, eu percebo que eu também tenho aqui o fator quilo, no caso, né? Então eu vou tirar o quilo, que representa 10 à terceira. Então eu vou fazer o seguinte, vai ficar 400 vezes 10 elevado à terceira metros por segundo. Joia? E quando eu olho para a carga, eu já vejo que está em coulomb, então está tudo bem. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir tudo isso na fórmula, agora que a gente está com todas as unidades de acordo, todo mundo do Sistema Internacional de Unidades. Então vamos lá, vai ficar o seguinte, a carga, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, a velocidade, que são os 400, só que vezes 10 elevado a terceira, o campo, 50, só que vezes 10 elevado a menos 6, e o seno de 90, que é 1. Joia? Beleza. Então agora do outro lado da igualdade, eu vou substituir agora o valor da massa, então, a massa 1,6 vezes 10 elevado a menos 27, vezes a velocidade da partícula, só que elevado ao quadrado, então 400 vezes 10 elevado à terceira, só que está todo mundo elevado ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória, que é o nosso objetivo agora. Joia? Beleza. Então, vamos dar uma simplificada na fórmula, porque é possível fazer isso. Então, eu vou usar meu pincel amarelo agora para poder cortar. O famoso cortar, a gente adora, bom demais, sim. Cortar alguns números que existem de um lado e do outro lado da igualdade. Está todo mundo no produto aqui, eu posso fazer isso. Por exemplo, aqui eu tenho 1,6 de um lado e tenho 1,6 do outro lado, 1,6 e 1,6. Tenho também 400 vezes 10 à terceira elevado ao quadrado e 400 vezes 10 à terceira do lado esquerdo. Então eu posso tirar quadrado, significa um número vezes ele mesmo. Então aqui eu tenho 400 vezes 10 à terceira vezes 400 vezes 10 à terceira. Então um desses 400 vezes 10 à terceira eu vou cancelar com o do outro lado. Beleza. Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer esse cancelamento aí? Então, não. Então eu vou deixar desse jeitinho que está aqui. Lado esquerdo sobrou 10 elevado a menos 19, 50, 10 a menos 6. Do lado direito sobrou 10 elevado a menos 27, 400 vezes 10 à terceira e o raio da trajetória. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou passar o raio multiplicando para o outro lado e todos esses números aqui, 10 elevado a menos 19, 10 elevado a menos 6, eu vou passar para baixo. Então vai ficar o seguinte, ó, basicamente o raio vai trocar de lugar com esses números. Joia. Posso tirar um zerinho de baixo, um de cima com um de baixo, do 50. Posso também dividir 40 por 5, que vai dar 8 aqui em cima, né? Beleza. Posso fazer o que agora com essas potências de 10? Eu posso passar todo mundo para cima do expoente, também fica bacana. Então, quando eu passo uma potência de 10, mudo ela na parte de baixo para a parte de cima da fração, ela troca o sinal do expoente. Então, essa potência de 10 que está aqui como 10 elevado a menos 19, quando ela passa para cima, fica 10 elevado a mais 19. Isso também vai acontecer com a potência de 10 elevado a menos 6, que vai passar para cima como 10 a mais 6. Beleza. E agora o que eu faço? Eu tenho aqui um produto, né? Eu tenho 8 e um produto de potência. O produto de potência que a gente faz? A gente pega e repete a base da potência e soma todo mundo do expoente. Então, 27 mais 3, mais 19, mais 6. Totalizando aqui, então, 8 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que R igual a 80 metros. Resposta
Letra A. Questão número 43 da prova do VV. Vem comigo. O vírus que causa a Covid-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito pesadas para permanecerem no ar e são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies. Você pode ser infectado ou inalar o vírus se estiver próximo de alguém que tenha Covid-19 ou ao tocar uma superfície contaminada e em seguida passar as mãos nos olhos, nariz ou boca. Suponha que uma pessoa tussa e dispare uma gotícula contaminada com um ângulo de 45 graus para baixo e velocidade inicial de 36 km por hora, com sua boca estando distante de 1,5 metros do solo vertical. Considerando a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, e que não haja resistência do ar, e que seno de 45 igual a cosseno de 45, que é igual a 0,71, a velocidade com que a gotícula atinge o solo será d. Então, muita calma agora. Essa questão fala o seguinte, de um assunto lá da mecânica, mais precisamente da cinemática, mais precisamente dos lançamentos. Tem um lançamento vertical, tem o queda livre, tem um lançamento oblíquo, e é o que se trata aqui agora. Nós estamos falando de lançamento oblíquo nesse momento. Quer ver? A ideia é a seguinte. Então, a ideia que eu tenho, vamos supor que essa bolinha vermelha represente tal partícula. Joia? Vou colocá-la no plano cartesiano, porque esse conteúdo ele é estudado dentro do plano cartesiano. Então, vou colocar aqui meu eixo x e vou colocar meu eixo y apontado para baixo, sem problema nenhum também. Joia? Beleza. Olha o que o texto fala. Né? Tirando a parte informativa, né? Pegando daqui para baixo, ele fala, suponha que uma pessoa tussa e dispare uma gotícula contaminada com um ângulo de 45 graus para baixo. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou representar o vetor velocidade com um ângulo de 45 graus para baixo. Então, vamos supor que esse aqui é o meu vetor velocidade com um ângulo de 45 graus. Então, esse aqui é o meu vetor velocidade. E que a boca da pessoa... Ah, tá, a velocidade era de 36 km por hora, já vou anotar esse dado, calma, a gente só está entendendo a questão por enquanto. E que a boca da pessoa dista de 1,5 metros do solo, ou seja, vamos supor que esse aqui seja o solo. Aqui o solo. Então, eu tenho essa altura aqui como sendo h igual a 1,5. Precisando h aqui para altura, tá? Usando h para altura. Joia, então vamos anotar os dados aqui inicialmente. Então, dados da questão. Velocidade, 36 km por hora. Quando eu olho 36 km por hora, eu já tenho que imaginar que eu vou ter que fazer uma transformação. Não é muito comum usar km por hora nas resoluções de questões, visto que a aceleração da gravidade sempre está em metro por segundo ao quadrado. Então, são unidades de medida que não dialogam, né? De certa forma. E eu sei também a altura ali de queda, né? Nós vamos ter uma altura de 1,5 m para cair. E claro, o ângulo na questão ali, vou chamar de θ, 45 graus. Então, esses são os dados da questão. A pergunta da questão é, a velocidade com que a partícula atinge o solo será d. Então, essa partícula vai cair, escrevendo uma trajetória aí parabólica e vai atingir o chão. Joia? Nós vamos fazer. Então, quando ela atingir o chão, ela vai ter tanto um vetor velocidade horizontal, que eu vou chamar de Vx, quanto um vetor velocidade vertical, que eu vou chamar de Vy. A velocidade propriamente vai ser a junção dessas duas velocidades, né? Então, a velocidade vai ser a resultante entre essas duas velocidades aqui. Esse é o meu objetivo. Então, o meu objetivo é encontrar aquela letra V aqui. No final das contas, eu vou fazer um teorema. Se eu souber quanto vale esse cara aqui, que nós vamos descobrir, e se eu souber quanto vale esse cara aqui que nós vamos descobrir, eu vou aplicar um teorema de Pitágoras ali, eu vou explicar por que no final e vou resolver o problema. Agora, qual é a ideia? Inicialmente, eu tenho uma velocidade. Eu tenho uma velocidade tanto horizontal, que eu vou chamar de componente horizontal, que eu vou chamar de V na direção x, e tem também uma velocidade vertical para baixo, que eu vou chamar de Vy, carinhosamente de Vy. Joia? Essa velocidade Vx horizontal, está aqui, ela vai permanecer constante ao longo do movimento, essa velocidade não vai mudar. Por quê? Porque eu não tenho aceleração nem resistência do ar nessa direção horizontal, na direção do x aqui. Então não tem resistência do ar, então nada vai frear, né? Vai diminuir esse vetor. E também não tem acelerações, nada vai aumentar esse vetor.
Só que o vetor vertical, que é esse VY aqui, ele vai crescer por conta da aceleração da gravidade. Então o que eu preciso saber? Eu preciso saber como ele vai estar aqui no final e preciso saber o Vx também, né? Então o que eu vou fazer ali nesse momento? Eu vou fazer uma chamada decomposição vetorial. O que é decomposição vetorial? É determinar a partir do ângulo e a partir da diagonal desse retângulo aqui, né? Os lados do retângulo. Então eu vou usar a relação seno e relação cosseno. Basicamente eu vou fazer o seguinte, eu vou achar quanto vale Vx e quanto vale Vy inicialmente, né? Então o Vx vai ser quem? Eu vou usar um macete aqui que eu costumo ensinar para os meus alunos. O Vx, que é esse vetorzinho que está aqui em cima, ele está encostando no ângulo de 45 graus. Então o Vx vai ser o vetor V vezes cosseno de 45. E o Vy? Como o Vy não está encostando, o Vy é esse vetor aqui azul, hein? Esse aqui é o Vy. Como ele está longe do ângulo de 45 graus, que é esse ângulo aqui, ele está senando, ó, seno. Então o Vy vai ser o vetor V vezes seno de 45 graus. Nessa questão aqui agora, se você errasse, por exemplo, seno e cosseno, não faria diferença. Por quê? Porque o seno e o cosseno de 45 são iguais. Então, não faria diferença. Porém, se eu tiver outros ângulos, aí vai fazer diferença com certeza. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Antes de mais nada, eu vou dar uma olhada para as respostas e vou ver que as respostas estão em metro por segundo. Tem uma só em quilômetro por hora, mas todas as outras estão em metro por segundo. E como eu falei, a aceleração da gravidade é metro por segundo ao quadrado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar essa velocidade aqui embaixo, já em metro por segundo. Como faz isso? Tem um fator de conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, que é o tal do 3,6. Então, dividir esse cara por 3,6. Então, 36 dividido por 3,6 vai me dar um valor de 10 metros por segundo. Então, já sei que a velocidade está em metro por segundo. Beleza, massa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular aquela componente ali. Então, eu vou calcular a componente horizontal primeiro, que é o Vx. Então, vai ser 10 vezes o cosseno de 45 graus, que é, segundo o texto, 0,71. Então, eu vou ter uma velocidade aí horizontal de 7,1 metros por segundo. É óbvio que eu já falei que ela vai permanecer constante. Quem vai mudar vai ser esse cara aqui, que é o Vy. Então, inicialmente, eu tenho 10, que é a velocidade, o seno de 45, que é 0,71. Então, eu vou ter 7,1 metros por segundo. Esse cara aqui, eu vou até chamar ele de V0y, porque ele vai começar nesse valor. Mas ele vai terminar, por conta da gravidade, com um valor superior. Agora, como determinar esse valor posterior para esse Vy? Como que eu faço isso? Pessoal, lá da cinemática nós aprendemos 3 equações que descrevem qualquer tipo de movimento acelerado. As equações são elas. Então essas 3 equações aqui, elas são fundamentais para resolver qualquer tipo de problema de cinemática. Qualquer problema que relacione velocidade, posição, tempo, aceleração. Porém, para o meu problema aqui, a função matemática que vai me dar o que eu quero, que é esse cara aqui, né, que é a velocidade lá no final das contas, a equação que vai me dar esse resultado é essa equaçãozinha aqui. Quando você olha para a equação de Torricelli, que é essa última equaçãozinha aqui, eu percebo que nessa última equação eu vou ter todos os dados e o dado que eu quero eu vou encontrar, porque veja bem, eu tenho nela a velocidade inicial, eu tenho a aceleração, que é a da gravidade, e tenho a queda, né? Eu tenho o ΔS, que eu estou chamando carinhosamente aqui de H, de altura em inglês. Então eu tenho tudo e eu vou encontrar justamente a velocidade vertical final, que é esse carinha aqui que eu estou precisando, para que juntamente com a velocidade horizontal que eu acabei de descobrir aqui em cima, eu calcule a velocidade V de azul aqui e termine o problema. Então eu vou usar a equação de Torricelli aqui nesse momento agora para determinar que velocidade final é essa. Então substituindo tudo que eu tenho, então eu vou ter o seguinte, velocidade final, que é o que eu quero saber, vai ser a velocidade inicial, que são 7,1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade. Eu vou usar um mais aqui porque o movimento é acelerado. Quer dizer, a aceleração da gravidade ajuda o movimento, então usa mais. Se fosse caso contrário, se fosse um movimento de subida, a aceleração da gravidade teria que entrar com um valor de negativo ali. Eu teria que trocar esse mais para um menos. Enfim, não é o caso. Então, vezes 1,5, que é a altura, né? Que essa partícula vai cair.
Então, fazendo toda essa conta aqui, já fiz meus cálculos para poder ajudar o vídeo, né, ficar mais curto. 50,41 mais 30 metros por segundo ao quadrado. Isso tudo elevado ao quadrado. Não vou passar a raiz, esse quadrado para o outro lado em forma de raiz agora não. Vocês vão ver por que isso. Eu vou deixar do jeitinho que está aqui. Então, eu descobri o quadrado da velocidade final. Joia? Joia. E o que eu faço para finalizar meu resultado? Então, para eu finalizar a minha conta, né, para finalizar a questão, eu preciso determinar quanto vale esse V aqui. Se você olhar para esse triângulozinho aqui, ó, é um triângulo retângulo. Um dos lados é o VY, que a gente acabou de descobrir. O outro lado desse triângulo retângulo é o Vx. Olha aqui, ó. E a hipotenusa é o que a gente quer saber, que é a velocidade, né, que é a junção das duas velocidades, da horizontal e da vertical. Então, quem fala para mim, quem relaciona os lados de um triângulo retângulo com a hipotenusa é o Pitágoras. Então, eu vou aplicar aqui agora o teorema de Pitágoras para resolver essa questão. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu vou ter V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Por isso que eu não coloquei, por isso que eu não tirei o quadrado aqui de baixo, né, passando o quadrado como raiz para o outro lado, porque eu já sabia que na fórmula de Pitágoras eu teria um dos lados elevado ao quadrado. Então, eu vou ficar V ao quadrado vai ser igual a Vx. Quem é Vx? Vx é 7.1, só que está elevado ao quadrado. Mais, quem é Vy ao quadrado? 80,41. Então, agora fazendo essa conta rapidamente, eu vou ter aqui 50,41 mais 80,41. Então, V ao quadrado vai ser igual a 130,82 e agora finalmente passando a raiz para o outro lado, 130,82, raiz disso dá 11,43. Joia? Na prova, tirar a raiz quadrada de 130,82 seria uma tarefa bem complicada. Porém, a gente poderia caçar que número é esse, né? Caçar pelo menos uma raiz aproximada, por exemplo, de 130. Então, 130, se fosse 12, daria 144, né? 12 vezes 12 dá 144. E 11 daria 121. Então, o 130 está entre 11 e 12. Joia? Então, daria para a gente achar um valor aproximado aqui. Seria aproximadamente 11 metros por segundo essa velocidade. Se a gente for olhar para as respostas, né? A resposta mais perto desse valor seria a letra E, que daria 11,4. Beleza? Então, resposta letra E. Então vamos para a questão número 44 da prova da UVV. Vem comigo. Existem vários tipos de seringa no mercado hospitalar e são equipamentos utilizados pelos profissionais da saúde para o preparo e a administração de um medicamento por vias intramuscular, intravenosa, intracardíaca, intratecal, subcutânea e intradérmica. As seringas constituem um grupo de materiais com uma extensa gama de modos de utilização. As graduações mais comuns são 1 ml para administrar por vias intradérmica e subcutânea, 3 ml administrar por via intramuscular e endovenosa, 5 ml administrar por via intramuscular e endovenosa, 10 ml administrar por via endovenosa e 20 ml para administrar por via endovenosa e na alimentação enteral. O que determina a escolha dos tipos de agulha e seringas é o volume do medicamento que será inserido. Uma enfermeira irá imunizar um paciente de Covid-19 utilizando uma seringa de 10 ml que possui um êmbolo de 2 centímetros de diâmetro. Então, o que é o êmbolo de uma seringa? O êmbolo de uma seringa, que como tem várias seringas aqui, dá fácil de a gente ver. Ó. Essa partezinha preta é o êmbolo da seringa. A gente empurra o êmbolo para baixo, né, aplicando uma força aqui nessa haste que conecta ao êmbolo, que por sua vez empurra o fluido para sair pela ponta da seringa. Beleza? Beleza. Então a enfermeira vai fazer o seguinte, ela vai imunizar um paciente de Covid-19 com uma seringa de 10 ml que possui um êmbolo de 2 centímetros de diâmetro. Olha só o que vai acontecer. Se a enfermeira aplica uma força de 40 newtons, opa, força de 40 newtons, já estamos no Sistema Internacional de Unidades, bacana, não preciso transformar nada. Nesse êmbolo, o aumento de pressão na dose do imunizante contido no interior da seringa será D. Então, o que vai acontecer?
Você vai puxar o líquido com a seringa, né? Puxando o êmbolo para cima, o líquido vai ficar lá dentro em repouso. Para o líquido sair, você tem que aplicar uma força em cima, no êmbolo. Essa força causa uma variação de pressão que, por sua vez, faz com que o líquido escoe para a ponta da seringa. Beleza? O conteúdo abordado aqui dentro é hidrostática e é o primeiro conteúdo da hidrostática. A gente vê densidade e massa específica e, na sequência, a gente vê pressão propriamente, né? Então, o que vai acontecer aqui? Então, é um problema que consiste em aplicar uma força sobre uma determinada área que, consequentemente, por definição, eu vou causar uma pressão. Então, a ideia central do problema é descobrir qual é a pressão que essa enfermeira vai causar no fluido que está ali dentro da seringa. Então, basicamente, nós vamos fazer o seguinte. A força aplicada à área vai causar uma variação de pressão. Então, essa fórmula é uma fórmula fundamental da hidrostática. Então, a partir dessa fórmula aqui, todo o conteúdo da hidrostática foi desenvolvido. Essa fórmula central. Então, é uma fórmula que a gente precisa saber, cabeça bem fresquinha aí. Então, basicamente, nós vamos ter que fazer o seguinte. Essa força, que eu representei aqui por vermelha, a força F, vermelhinha, aplicada sobre essa determinada área que está aqui embaixo, vai causar uma variação de pressão. Então, o que eu preciso saber primeiro? A força já está ali, 40 newtons, massa. Agora, eu preciso saber qual é a área. Que área é essa daqui, né? Então, que valor é esse de área? Então, como a seção aqui é uma seção circular, eu vou calcular essa área desse jeitinho aqui. Vamos lá. Então, eu vou calcular a área assim. Área. Pi R ao quadrado. Eu tirei lá da geometria. Então, vou usar π vezes o raio. Se eu tenho um diâmetro igual a 2 centímetros, consequentemente, como o raio é a metade de um diâmetro, eu vou ter um raio igual a 1. Então, o raio aqui vai ser 1 centímetro, visto que o diâmetro é 2, né? Então, o raio é essa distância do centro até a borda. Estou me prolongando um pouco aqui, enfim. O raio vai ser 1 centímetro. No entanto, quando você olha para as respostas, você percebe que das 5 alternativas, 4 delas estão no Sistema Internacional de Unidades, estão em Pascal. E para que eu consiga uma resposta em Pascal, eu preciso que todas as unidades de medida estejam no Sistema Internacional. E centímetro não é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades. Então eu preciso transformar centímetro para metro. Eu vou fazer de uma forma mais simples aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar esse C aqui de centímetro, que é a centésima parte de um metro, né? Dividir por 100. Eu vou transformar ele em 10 elevado a menos 2 metros. Joia? Que seria 1 dividido por 100, a mesma ideia. E vou lançar aqui na fórmula da área. Então, a fórmula da área, ela é o raio elevado ao quadrado. Então, vai ficar assim, π vezes, abre parênteses, 1 vezes 10 elevado a menos 2, só que ao quadrado. Nesse momento, matematicamente, né, em termos de álgebra, eu tenho potência de potência. Eu tenho menos o expoente, que é menos 2, elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer 2 vezes o expoente. Então, eu vou ter aqui vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Essa é a área do êmbolo dessa seringa que vai ser utilizada por essa enfermeira. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu volto para a fórmula, aplico na fórmula central do problema. Então, a variação da pressão vai ser a força de 40 newtons dividido pelaquela área ali, que é π vezes 10 elevado a menos 4. Certo? Beleza, vou substituir aqui o valor de π. Vou passar esse 10 a menos 4 já para cima. Então, quando eu troco uma potência de 10 no lugar, né, de denominador para numerador, eu troco o sinal do expoente. Então, eu vou ficar com 40 dividido por π. 40 dividido por 3,14. Vou usar 3,14 aqui. E essa potência de 10, quando vai para cima, fica mais no expoente. Então, nesse momento agora, fazendo a divisão, a gente encontra 40 dividido por 3,14, está dando aqui 12,7388 vezes 10 elevado à quarta potência. Joia? Beleza. Isso aqui está em Pascal. Para virar quilopascal, o que eu tenho que fazer? A letra K representa 10 à terceira, representa 1000. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o 12, 7, vou tirar um 10 e vou deixar o 10 à terceira. E aonde tiver o 10 à terceira, eu vou colocar a letra K. Eu vou colocar o quilo. Joia? Então, como é que eu vou ficar com a resposta? A resposta vai ser assim. Resposta. 10 vezes 12,7388 vai ficar 127,388. E aonde tem esse 10 à terceira, eu vou trocar pela letra K de quilopascal.
e nesse momento agora a gente percebe que a gente não tem resposta para marcar. É verdade, meus amigos. A UVV apresentou uma questão sem resposta. Joia? Então a resposta esperada pelo vestibular seria a letra A, mas como vocês viram na resolução, não tem como ter uma pressão de 12,7 kPa. Joia? Tamo junto. Fique esperto aí para a próxima questão. Então agora nós vamos para a questão número 45 da prova da UVV. Vem comigo. A questão fala o seguinte, ó. Uma lâmina bimetálica é formada por dois materiais de coeficientes de dilatação diferentes. Joia. Eles começam a ser resfriados e a lâmina começa a envergar, conforme indicado nas figuras pelas situações antes e depois. Então a figura está aqui. Então eu tenho antes do resfriamento, a lâmina está totalmente horizontal. E depois que resfria a lâmina bimetálica, aparece uma envergadura aí para cima. Aí a questão continua. Em relação ao coeficiente de dilatação C dos materiais, onde C1 é o material da parte superior e C2 é o material da parte inferior, é correto afirmar, aí tem C1 igual a C2, C1 maior que C2, C2, enfim. Primeiro, vamos discutir o que seria o coeficiente de dilatação dos materiais. Aliás, nós estamos conversando aqui sobre a dilatometria, que é uma área da termologia. Então, a dilatometria é a área da física que estuda as mudanças de comprimento, de área e de volume devido às mudanças de temperatura. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. A lâmina bimetálica está de uma temperatura e aí vai se resfriar esse sistema, esse conjunto, e ela vai envergar, certo? Beleza. Agora, vamos falar do C, que é esse tal desse coeficiente de dilatação térmica. Ora, essa grandeza física, coeficiente de dilatação térmica, nada mais é do que um número que expressa quanto aquele material muda de tamanho quando a gente muda de temperatura. Cada material vai ter o seu valor de C, vai ter o seu valor de coeficiente de dilatação, beleza? Então, quanto maior o valor de C, mais aquele material dilata. Quanto menor o valor de C, menos aquele material dilata. E olha, a dilatação acontece tanto para mais quanto para menos. Nós estamos falando aqui de dilatação para aumento de temperatura, então nós vamos ter um aumento do comprimento. Quando nós falarmos de resfriamento, nós vamos ter uma diminuição no comprimento. Joia? Então, se eu tenho um material que tem um alto valor de C, ele tanto encolhe muito quando a gente esfria, quanto ele dilata muito quando a gente esquenta. Beleza? Então, vamos lá nessa pegada aqui. Aí, para resolver esse problema, como é que a gente sabe? Poxa, como eu vou marcar a alternativa olhando para esse sistema? Eu percebo aqui que a lâmina envergou para cima. A lâmina bimetálica, ou seja, formada por dois materiais de coeficiente de dilatação diferentes, ela envergou para cima quando a gente esfria. Então tem um macete para a gente fazer aqui com as mãos. Então veja bem, se a gente pega as mãos nessa posição e eu percebo que a lâmina enverga para cima, significa o quê? Que durante o resfriamento, alguns dos materiais encolheu mais do que o outro. Então veja bem, se eu pego a mão de cima e puxo ela, né, eu pressiono as duas mãos e puxo a mão de cima, eu percebo que a ponta dos meus dedos se elevam. Ou seja, quando o material de cima encolhe mais que o de baixo, a mão se enverga para cima. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com embaixo, eu vou puxar a mão de baixo para trás e aí a gente vê que a ponta da mão vai para baixo. Ou seja, o que aconteceu aqui nesse caso? O material laranja, ele encolheu mais. Se o material laranja encolheu mais, fazendo com que a lâmina envergasse para cima, significa que o material 1, que é o material superior, tem um coeficiente de dilatação maior do que o material 2. E aí a gente encontra a resposta como sendo letra B. Agora, por incrível que pareça, a UVV anulou essa questão, mesmo ela tendo essa resposta clara aí. Bom, fiquem atentos para os próximos vídeos, pessoal. Tamo junto, aquele abraço.